Olá, estamos começando aqui mais um Francamente, super especial, com o Guilherme Souza aqui, que eu conheci no evento, que foi muito legal, a gente conversou, almoçou bastante, discutiu muito, porque ele é um cara apaixonado por Lean, é um cara que é líder global de Lean na GE, então é interessantíssimo trazer esse papo, mas para você conhecer mais o nosso convidado, nada melhor do que conhecê-lo pela boca dele. Então vou começar aí, Guilherme, para você fazer seu Wikipedia pessoal e contar um pouco quem é o Guilherme Souza para essa turma. Virgílio, muito obrigado pelo convite, agradeço a FM2S pelo convite e poder falar um pouquinho dessa parte de Lean, melhoria contínua, solução de problemas, liderança, gestão de pessoas. É algo que eu sou apaixonado, tenho 22 anos aí de aprendizado e muito a aprender ainda pela frente. Então hoje eu trabalho na GE Vernova, que é a parte de energia eólica. Então eu sou líder de Lean da parte de serviço, grandes instalações e troca de componente globalmente. E aí a gente tem uma jornada Lean, né? E comecei aos 17 anos na Ambev como estagiário de manutenção mecânica. Me formei em técnico em mecânica. E aí na Ambev passei 4 anos saindo de estagiário, parte de planejamento de manutenção, supervisor de produção. E aí depois eu mudei para a Embraer, onde eu fiquei 7 anos na Embraer como técnico e engenheiro de processos. Concluí minha faculdade à noite na Unip, trabalhando e estudando. E aí depois saí da Embraer, passei pela Monsanto, passei pela Texis em Sorocaba e tô há 7 anos, vai fazer 7 anos na GE hoje. Então, tenho formação técnica em mecânica, engenharia de produção mecânica, fiz uma pós em administração de empresas, o Green, o Black Belt, enfim, e aprendendo um pouco a cada dia. Moro em São José dos Campos, sou o pai do Benjamin, de 6 anos, o pai da Clara e o marido da Fernanda. Olha só que legal. Pra gente começar assim, né, eu vi que primeiro é uma coisa diferente, né, a nossa geração é isso, né, é mais tempo na empresa pra conversar, pra aprender, pra conseguir fazer as coisas andarem. Mas pra gente falar um pouco agora de Lean, a ideia de onde surgiu, né, como é que veio essa paixão pelo Lean? Melhoria como um todo, né? Não só eu acho que foi meio por osmose, Virgílio. Eu acabei com 17 anos, eu fiz o colegial técnico em São José dos Campos, e com 17 anos eu entrei na Ambev como estagiário. Não sabia nada do mundo, né? Com 17 anos. E aí eu comecei nessa cultura de análise e solução de problemas, gerenciamento da rotina, os indicadores de forma clara, os fechamentos de mês, as rotinas semanais. E isso nada tinha nome de Lean ou nome glamuroso, né? Mas eu fui entender depois, mais tarde, com bastante estudo, né? Procurando a parte literária também, né? E cruzando com a parte prática, entender esses conceitos e como eles são aplicados na prática. Então, como é que nasceu isso? Nasceu por uma experiência prática que depois eu fui me aprofundando na parte acadêmica e aí entendendo, puxa, isso aqui, é assim, é verdade, daquele jeito que funciona, nossa, essa é a metodologia, é verdade. Então, começou muito mais pela prática e depois veio para a parte acadêmica. Acho que a gente compartilha isso, né? Também passei por lá. Essa questão, né, de olhar o que tá acontecendo ali, tipo, olhar as rotinas, olhar o jeito de gerenciar, de desdobrar a meta, tá? E falar, cara, por que isso é assim? Essa curiosidade que é interessante, né? Por que tem essa reunião de planejamento semanal? Por que tem esse sistema de desenvolvimento gerencial? Por que tem esse negócio de TOR? Por que tem, né, que é o termo da reunião? Como é que tem isso? Quais são os itens de verificação? É um pouco dessa curiosidade que esses termos, que essa rotina traz, você foi buscar, foi aprender, foi estudar. Fui, cara, porque eu queria entender o porquê eu tava fazendo aquilo. E legal. Então, o que eu fazia no meu dia a dia impactava no todo, né? Então, depois eu fui entender o sistema de gestão integrado, o SGI, as camadas do TPM, os pilares do TPM, né? E aí como a gente dividia isso em manutenção preditiva, tentando prever o futuro, a preventiva para a gente manter a solidez do dia a dia, a corretiva para voltar o carro a arrumar, como essas
essas manutenções atrelavam no fechamento do mês, e naquela época eu não entendia ainda como isso chegava num P&L ou num DRE, e aí depois eu consegui entender como isso se conecta até com a parte financeira e traz a saúde financeira do negócio e como isso é desdobrado. Então, começou muito por querer entender o meu papel. Então, o que eu estou fazendo aqui? O que eu faço? Mas por que eu faço isso? Onde eu me conecto aqui dentro? Como é que eu afeto a empresa? E um questionamento interno do porquê que precisa ser feito isso. Né? Eu acho que é muito legal isso, né? Quando você tem contato com essas coisas novo, com 17, 18, 19 anos, que aí vem aquela curiosidade de quando você é jovem, aquela emoção de quando você é jovem de ir atrás, de correr, de aprender. Isso pega, daí o resto da vida a gente fica fazendo isso, né? Sem dúvida, Virgílio. Realmente tem que fazer sentido. Uhum. Então tem que ter um propósito. Eu tô fazendo isso aqui por quê? Né? E eu lembro que eu trabalhei, né, depois anos em uma outra empresa, uma grande multinacional e tudo, e a questão financeira não era um problema. Tinha muito dinheiro, muito dinheiro. E a equipe, as pessoas tinham dificuldades em colocar problema na mesa e falar do problema. E o que eu percebi, né, estudando o cenário, uma vez que a gente não tem uma organização que guia e orienta as pessoas para a solução de problemas, a política, o relacionamento acaba tomando o palco principal. E isso é ruim, na minha opinião. Isso é ruim. Acredito que todo lugar tem a política, tem a influência, isso faz parte, mas ele não pode ser o protagonista. Então, a solução de problema, o desafio, onde a gente quer chegar, qual a meta a gente vai bater, como a gente vai endereçar isso em time, esse tem que ser o papel número 1. E a política acontece, faz parte, em todo lugar no mundo isso acontece, mas ela não pode ser o protagonista. E aí nessa empresa eu percebi que era um papel invertido, porque era uma empresa muito rica, tinha muito dinheiro. Então assim, eu pedi um coffee break, vinha Damasco, falei, cara, não, peraí, eu quero algo mais simples até assim. Mas enfim, era a modalidade da empresa, tá tudo certo, mas eu não consegui me encaixar muito bem e eu acabei achando uma outra posição um pouco mais pra frente. Uhum. Mas eu preciso entender o propósito. O que a gente está fazendo aqui? E essa pergunta do que eu faço vem desde quando eu tinha lá os 17 anos como estagiário e tentar conectar isso num todo. Nossa, é muito legal. Eu lembro assim, acho que chamou atenção quando eu tava no evento lá que a gente participou. Na sua palestra, você foi o único que levou de maneira lúdica e didática o conteúdo, provocou a galera. Falou assim, ele começou, né, o Guilherme falou, vou fazer o seguinte, pessoal, todo mundo escreve o A 5 vezes. Agora, com a mão direita, como é que você ele tá igualzinho? Aí todo mundo, não, variou, com a mão, agora vamos falar isso com a mão esquerda. Como é que é o A com a mão esquerda? Fica todo zoado e tal, não sei o que, ou vice-versa, né, quem é canhoto escreve pior com a mão direita e escreve melhor com a mão esquerda. E aí você falou, se uma coisa tão simples que é A, todo mundo sabe fazer, todo mundo sabe essas letras aqui, e é tão difícil executar, imagina os processos que a gente tem que são tão complexos, né? Eu acho que essa maneira lúdica e didática que você instigou o pessoal a botar a visão, botar análise sobre aquilo que a gente estava vendo no dia, sobre o que você ia comentar, que era uma coisa muito mais complexa na questão de pá eólica, das manutenções, enfim, foi muito legal para abrir o canal, para abrir a porta de aprendizado. Isso vem dessa parte, dessa curiosidade, essas coisas assim, né? De falar, cara, como é que eu me sintonizo com isso? Bem, cara, eu sou um entusiasta da parte simplista, sabe, Virgílio? Eu acredito que mentes brilhantes têm a capacidade de sintetizar algo complexo de uma forma simples e didática para que todo mundo consiga entender. Então, Steve Jobs, por exemplo, né? Cara, uma das melhores, eu acho que a melhor definição de foco que eu aprendi com o Steve Jobs foi: o foco é medido pela sua capacidade de falar não. Quando você consegue? É simples assim. Você consegue falar não? Então, eu corro também, né? Então tem um maratonista queniano, esqueci o nome dele agora, que ele falou, a principal vitamina para eu conseguir correr num pace de 2,96 é vitamina N. Vitamina não.
É você falar não para as coisas. Então, você conseguir sintetizar o cara ser o maratonista mais rápido do mundo, e o Steve Jobs trazendo a simplicidade de um iPhone, é você conseguir ter a capacidade de algo complexo trazer de forma simples. E da dinâmica de escrever as letras com a mão direita e depois escrever com a mão esquerda, eu quis exercitar justamente o que a gente vai fazer numa empresa quando a gente coloca uma jornada, que a gente vai ter que mudar o hábito do indivíduo para acessar a cultura corporativa, para que a cultura corporativa nos leve a indicadores de negócio. Então, hoje a gente tem exatamente os resultados proporcionais à nossa cultura, proporcionais à cultura, ao hábito do indivíduo. E aí, algo simples que é assim, escreve aí. Tranquilo, confortável. Agora faz com a outra mão. Não, eu não consigo. Não vai dar certo. Não. E isso é o que a gente enfrenta como um líder de melhoria contínua ou como um gestor que vai propor um projeto um pouquinho diferente, que quer mudar uma rotina, que quer mudar algo dentro da empresa. Então, eu sempre trago uma dinâmica simples assim, né? Por exemplo, eu vou para os Estados Unidos agora segunda-feira e eu vou fazer uma dinâmica numa conferência de guindastes lá de trabalho padronizado. Então, a gente tem uma dificuldade enorme em padronizar a sequência, tudo. Então tem chama Pig Game. Eu dou uma folha em branco para cada um e falo assim, desenha um porco. Uhum. E aí eles desenham um porco. Aí a gente coloca todos os porcos ali na parede e aí é um desastre. Tem gente que não consegue nem escreve pig. E aí eu passo uma primeira referência. O porco precisa ter 2 orelhas, um rabo e tal. Aí a segunda wave, um pouquinho melhor. Aí a terceira wave, eu falei, dobra o papel em 4 pedaços aí, agora a gente vai para um melhor. E aí depois eu entrego um ferramental, que é uma folha já traçada, e a gente vai, primeiro, trace uma linha da intersecção 1 até a reta número 2. E aí sai na quarta wave um trabalho padronizado. E aí a gente vai, olha, poxa, vê a primeira wave aqui, veja a segunda, a terceira, tá? Então a gente, é como levar isso no final do dia para as pessoas. Então essa parte lúdica, seja de escrever com a mão esquerda ou com a mão direita, ou de você desenhar um pig, vai sustentar na parte da gestão da mudança. Quando você for falar com diferentes níveis organizacionais, né? Eu concordo 100%. Me chamou a atenção porque a gente usa a questão a gente usa esse exemplo também de desenhar lá, mas quando a gente vai falar de repro e rep, né? Igual o GRR lá. Para fazer análise do sistema de medição, não sei se. Então a gente fala, vamos ver agora como é que tá o sistema de medição, vocês estão bem ou não, como é que tá a coisa aqui do ar. Mas faz todo sentido, eu gosto muito dessa abordagem. E o que você trouxe aqui que eu acho muito inteligente é essa questão de como você pode usar uma dinâmica simples, quase como que um cavalo de Troia, que vai mostrar todo como as pessoas e qual é a cultura real naquela empresa. Contando uma anedota aqui, eu gosto de contar, uma vez a gente fez uma coisa que era... A gente brincou de jornada à melhoria. A gente foi fazer o White Belt por várias empresas no Brasil. E a gente era basicamente uma dinâmica que as pessoas tinham lá que fazer um correio. A gente simulava, tem as regrinhas, tudo é uma dinâmica que a gente faz há muito tempo. E cada empresa a gente via... E o processo é feito para ter causa, bagunça e briga, e o gerente é pressionado. É muito legal o jogo. E aí você olha assim, cada empresa... onde a gente aplica isso, ele fala muito mais sobre como é a cultura daquela empresa, como as pessoas são selecionadas, do que uma empresa os caras quase saindo na porrada. Tava valendo nada, tipo um livro que era que tava valendo. Aí você colocou, os caras começaram a se xingar na porrada. Falei, cara, isso aqui é um nível de agressividade que é dessa empresa. Aqui os caras não vão medir consequência pra chegar onde precisa chegar. Aqui é dar uma faca pra cada um, apaga a luz e quem sobrar vai ser promovido. E é muito legal isso, né? Essa questão de que vamos dizer assim, cacuete da parte de quem é técnico, engenheiro, de conseguir se fazer expressar, se conseguir se fazer entender. Essas dinâmicas ajudam muito, né? Eu fui aprendendo isso. Metáfora, dinâmica. As metáforas. Então, eu fiz uma formação em Change Management, me ajudou muito, cara. Então, como criar awareness, como você criar a dor, né? Então, por exemplo,
todo mundo sabe que precisa comer comida saudável e precisa fazer exercício. Então, isso não é segredo para ninguém. Como as ferramentas Lean, cara, não é segredo para ninguém. O 5S, o gerenciamento da rotina, os indicadores, gestão à vista, isso não é nenhum segredo. Mas a capacidade da gente falar, olha, você precisa melhorar sua alimentação, Guilherme, você precisa fazer mais exercício físico do que você ir no médico e falar assim, meu amigo, você tem 2 anos, 1 ano de vida se você não mudar seu hábito. Então, o Change Manager, essa formação em Change Manager me ajudou a uma forma polida de conseguir colocar o problema na mesa para gerar a dor. Porque eu também me coloco nessa posição. Ninguém, no fundo, acordei hoje maravilhosamente bem para mudar alguma coisa. Não é assim. Mas a capacidade de instalar a dor para que a dor gere ação e traga uma nova habilidade, um novo conceito e alimente a cultura organizacional, é uma habilidade que eu aprendi através de estudo e fazendo algumas simulações, como essa de escrever com a mão direita e escrever com a mão esquerda. Então, é algo que eu uso quando eu vou fazer uma jornada Lean. Então, a gente tá no kickoff, tá lá, tudo é lindo, maravilhoso, a fase do namoro, tudo maravilhoso, né? E aí eu falo, olha, então vai lá, escreve o seu nome com a mão direita, escreve o seu nome com a mão esquerda. Beleza, me dá geralmente eu coloco o post-it, me dá os post-its aqui. E aí eu guardo esses post-its. E aí eu trago todo o conceito, como a gente já disse, mas na hora que o bicho pega alguns meses, algumas semanas, que eu... Peraí, gente, lembra isso aqui? A gente fez esse exercício lá atrás, ó. É desconfortável, mas tem a curva da mudança, que a gente vai passar pela negação, tudo, mas existe um caminho para isso. Então vamos lá, porque você tem que arrumar alguns argumentos na hora que o bicho vai pegar, para que o negócio não descambe, não vá para água abaixo. Então, ao longo de você vai trilhando esse caminho várias vezes, você já vai plantando algumas sementinhas para que essas sementinhas sejam usadas um pouquinho mais para frente quando acontecer um problema, que vai acontecer. É normal. Colocar como baliza, né? Essa questão e basicamente o líder Lean, ou quem tá na posição de referência Lean, Six Sigma, melhoria, TOC, TQM, whatever, é justamente isso, né? Garantir a mudança na organização. E ser um agente de mudança é muito negociar. Eu lembro quando eu aprendi, tava também fazendo um treinamento para isso lá atrás, 1000 anos atrás, essa questão de que a minha liderança tinha que ser uma liderança sem crachá, uma liderança que, como é que era o nome? Não era situacional, era uma liderança de convencimento, alguma coisa assim. E você vai aprendendo, né? Porque você tem que abrir a cabeça da pessoa, a gente chama de abrir a janela de aprendizado, para que a pessoa entenda aquilo realmente, e você falou, e ficar lembrando aquilo a todo momento. Lembra, olha só. E é muito legal isso, eu acho que só quem... Por isso que eu falei, quando eu vi aquilo, eu falei, pô, que legal, alguém que tá falando a nossa língua aqui, né? Eu falei, alguém que tá falando, olha, a dificuldade que é tudo muito bonito, a gente pode falar várias coisas, falar de manuais, isso tá resolvido. O desafio da parte de melhoria é isso. O que você falou, no pace, por exemplo, a gente foi correr domingo, o meu pace de meia maratona tá em 5:10. Não tá ruim, hein? Não, meu primo foi lá, mandou 4 e pouco. Não, 3:57. Aí eu falei, nossa. Dor. Aí eu falei, meu Deus. Mas assim, exatamente, a gente fomos jantar no dia anterior, ele assim, qual é o peso da pizza? A gente foi comer uma mini pizza, assim, falou assim, qual é o peso? A mulher, oi? A garçonete falou assim, como? Não, moça, eu preciso saber qual é o peso da mini pizza. Ela falou, não sei. É do tamanho do prato. Eu falei assim, eu sei o tamanho, beleza, mas qual é o peso? Pera aí que eu vou perguntar. 200 gramas. É de trigo? É de trigo e tal. E quantos... Eu vi que vem queijo também, tinha mussarela. Ela falou assim, quantos gramas de mussarela vem? Ele anotando lá. Aí, beleza, acordamos 3:30, ele falou assim, antes das 3:30 da manhã, o meu nutricionista falou pra eu comer, eu tenho que comer uma banana, um pão francês, 50 gramas de geleia, mas cara, é um nível de como é que chama? Que você falou, de falar não pro resto, de foco pra chegar nisso, fazer maratona abaixo de 3, que eu não tô nesse nível ainda. É difícil, cara. Mas é o que você falou, it's not a rocket science, todo mundo consegue chegar. Se tiver o conhecimento técnico pra chegar lá, é tranquilo. Se aplicar. O difícil é aplicar. Com excelência. Com excelência, vamos lá, eu vou aprender, vou baixar o peso e não vou... Vou tomar uma cerveja. Não vou tomar cerveja. Eu vou aqui, se cada cerveja tem 150 calorias. Aí um copo de vinho, 170, piorou e tal.
Mas é exatamente isso aí que é interessante. Só um adendo nisso, né, cara? Eu sempre escuto algumas perguntas, poxa, eu tô carregando o piano aqui e não sou visto, aí tem aquele cara, toda hora, que pega a capa e é o super-herói, só aparece... E eu acredito que as duas competências são importantes. São habilidades e competências distintas que num somatório do time, né? Então você tem atacante, você tem zagueiro, você tem lateral, são importantes. E ao longo do tempo eu aprendi a olhar muito para aquele profissional que está ali, ó, sempre ali, não tem problema, não aparece, ele passa despercebido, tudo. E eu falo assim, cara, esse cara é alta performance, ele é excelente, porque ao longo que alguns tem sobe e desce, uma variação grande, e aí precisa da capa para apagar o incêndio, tudo, para um gestor, né, de linha de frente ou média gerência, você conseguir identificar aquele cara que é constante, que tá correndo, às vezes, ele não é um cara de sprint que vai, né? E você conseguir casar as demandas do negócio com aquela competência é fantástico, cara. É fantástico, né? E esse cara geralmente é um cara que sabe focar. É o que você falou, é o cara que fala não. Porque eu tenho muita dificuldade, hoje um pouco menos, mas eu tinha muita dificuldade com foco. Eu falo sim pra tudo e vambora, eu quero aprender, e dane-se meu tempo, vem dar pro pai aqui que o pai resolve. Vambora. É isso. Só que o que isso mostrou, né? Que essa competência, os grandes resultados que eu fiz, as grandes entregas que eu fiz, foram em momentos de crise. Por quê? Na crise, você tem o foco. Todas as suas, entre aspas, que minha mãe fala, perfumarias, vão pro espaço, porque você tem que focar, que se você não resolver aquele problema, vai dar problema grave lá. Então você fala, cara, eu vou resolver esse problema. Seja venda, seja recorte de custo, seja qualidade, seja enfim. E isso eu emprei e falei, cara, peraí, se eu tô conseguindo ter resultado só na emergência, é sinal que eu não sei focar antes. Então eu preciso fazer o quê? Começar a aprender a focar nas coisas que são realmente importantes, como gestor ou como profissional, para não acontecer nas emergências. E é libertador isso, quando você entende, mas o que você falou, às vezes tem um profissional lá que tá lá, não tem emergência nenhuma, o cara é muito bom, o cara fala não pra projeto maluco, o cara fala não pra aquela coisa, todo mundo empolgado, que fala, cara, isso não vai dar certo por causa disso, meu foco não é esse, meu objetivo é esse. Eu tinha uma colaboradora que era muito boa nisso, eu falei assim, Virgílio, pra entregar o que você tá pedindo agora, o que do que você já me pediu... Eu vou precisar tirar. Ela vai precisar tirar. Ela entregava a lista, assim, eu posso fazer o que você quiser. Mas, o que é menos importante? Quando ela fazia esse controle de backlog, eu falava, isso aqui também é importante. Então, tipo, ela não falava, mas o sutil informação na minha cabeça era, cala a boca, deixa eu trabalhar. Isso é legal, cara, a gente conseguir entender, e até mesmo para quem tá nessa posição e acha que não é visto sim, é visto. No final do dia, todo mundo sabe quem trabalha, quem não trabalha. Então, para quem às vezes está pensando, poxa, eu não sou visto porque... Não, cara, eu acredito que a melhor forma de começar comece na excelência da sua rotina, do seu trabalho, do que você faz ali. E tente eliminar os desperdícios, fazer de forma mais simples, ganhar tempo e manter uma cadência que as pessoas enxergam no final do dia, cara. Cara, isso é um conceito fantástico, né? No livro do Taishi Ono, ele deixa isso claro. Cara, Kaizen, essas coisas, é o seu trabalho. Não precisa envolver 800 mil pessoas, não precisa de pegar a planta inteira, contratar um palestrante famoso internacional, keynote speaker... Não precisa, foca. E assim, não é comprar um novo equipamento, não é comprar uma nova linha, não é instrumentalizar. Calma, olha o que você tá fazendo. Eu lembro, é clássico essa fala no livro. Ele tá falando lá, se você não tá sendo bom com esse equipamento, com equipamento mais moderno e mais rápido, você vai ser pior, mais rápido. Mais bobeira ainda. E isso vem algo do comportamento humano, né? Da questão da dependência do emprego e tudo. Então, aquele medo de perder a posição, isso tem todo um contexto, tudo dá pra gente falar com uma abordagem daqui do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. São culturas diferentes, mas ao mesmo tempo, como a gente incentiva as pessoas a
acabar com o próprio emprego? Não é essa a leitura, né? Se demitir, mas como é que você faz para que a sua função seja menor ainda em termos de escopo e você consiga simplificá-la para que você tenha mais tempo? Não tem como inventar mais do que 24 horas. Todo mundo tem 24 horas. Então, assim, eu não gosto muito do pagamento por hora, você vender a sua hora. Eu acredito que a gente... Nem inteligência artificial chegou ainda aos pés do que a gente tem como capacidade de raciocínio, análise. Então, como é que a gente consegue nutrir as pessoas para que a gente consiga melhorar e desafiar as pessoas a começar no escopo dela, no escopo de cada um, individualmente? É um desafio, é um baita de um desafio, porque nem todo mundo quer. Mas eu acho que a sementinha dá pra plantar e começando com a gente, sabe? Começando individualmente. Interessante isso. Até dá pra fazer um gancho aqui com uma pergunta que um dos nossos alunos mandou, que é: dá pra aplicar tudo isso que vocês ensinam, mesmo quando o time é pequeno e o chefe é resistente? Acabou de responder, né? Qual a sua função? Entende o que você faz, entende onde você está inserido. Né? Tem várias ferramentas para fazer, a gente pode falar vários nomes difíceis, SciPoc, mas enfim, mas entende o que você faz. Você faz algum processo, você recebe alguma coisa, você processa alguma coisa e você envia para alguma coisa. Como é que você consegue identificar os desperdícios? E os desperdícios, às vezes, é desperdício do mouse, de andar até lá, abrir 4, 5 caixas, puxa, procurar no e-mail, você está gastando tempo. Então, como é que você vai aos poucos automatizando e criando para que esse processo que você faz seja mais rápido? Ou até questione, será que esse processo que você está fazendo é um processo que agrega valor? Se eliminar esse processo aqui, será que vai fazer falta? Então, é isso, é na sua função. Né? Como é que você consegue fazer isso de forma mais eficiente? É o que eu também sempre falei, porque não adianta ficar esperando como é que chama, os planetas se alinharem para você. Não, tem que ser uma coisa mais ali. Uma coisa que é importante, só pra a gente tá muito vendendo a coisa aqui, sendo positivo, mas vamos lá, uma pergunta que fizeram pra gente aqui é se teve algum projeto de melhoria. Eu tenho vários, mas depois eu quero ouvir o seu, que deu errado. O que vocês aprenderam com isso? A dor é o melhor aprendizado, né, cara? Nossa. Tem sim, com certeza. Com certeza que tem. Vamos lá. Eu tinha que fazer um projeto de otimização de estoque, de inventário de um produto extremamente caro. E eram mais ou menos umas 10 fábricas. E aí todo mundo queria ter o seu inventário alto desse item e não tinha como, né? Não dava para fazer isso. E aí eu fiz um processo para concentrar, porque todo mundo tinha que fazer uma pré-montagem utilizando essa matéria-prima para mandar para a estação de montagem. Então eu concentrei as 10 fábricas em uma célula somente, trouxe toda a matéria-prima para essa célula e a gente processava nessa célula e entregava cadenciadamente através do Milk Run em cada uma das localidades, dos pontos de uso, né? Nossa, foi difícil, eu aprendi demais, porque era um material que precisava de controle de umidade, controle de temperatura, e aí os processos logísticos a gente não conseguiu rodar, eu não consegui fazer uma embalagem que adequasse o transporte junto com a retirada, com a entrega no ponto de uso. Então foi algo muito desafiador. De verdade não deu certo, a gente acabou voltando, mas não deu certo porque eu acabei não insistindo e eu não busquei o apoio da liderança. Então, assim, por mais que tivesse um impacto financeiro, o impacto da linha parada lá era muito maior do que o custo de inventário. Então, no final do dia foi um aprendizado. Então, se eu pudesse voltar no tempo, né, eu traria um parceiro, falar, como é que você faria isso? Uma DHL, uma Amazon, sei lá, alguma coisa, eu ia procurar alguma coisa em termos logísticos, porque eu não tinha tanta expertise em logística, eu tinha mais na parte produtiva, chão de fábrica, para conseguir definir embalagem, como fazer a pega, como fazer o transporte, como descarregar.
aprendi bastante, mas não deu certo no final do dia, cara. Nossa, acho que o maior fracasso, assim, o maior em termos financeiros que um projeto que a gente participei, que foi meta até, era, sei lá, mas aí é que você falou, começa com as metas muito agressivas do bolso do colete, assim, o cara, não, você tirei aqui do bolso do colete, aqui essa meta. Falaram que iam reduzir em 50% todas as perdas em centro de distribuição no Brasil inteiro. Maluquice. Não vamos. 50%. 50%. Cara, o pacote era tipo 900 e poucos milhões de prejuízo. Ia reduzir em 50%. Gente, vai. Né, aquela coisa, a tropa de vai dar merda. Eu já avisei que vai dar merda. E aí começou, e em vez de. E tinha a dificuldade muito grande de, em vez de seguir os passos do processo, 1 ano para você fazer isso virou ansiedade. E exatamente você falou, a liderança não vai comprando, tipo, um VP também vai lá, pede na revisão de meta do meio do ano, escapa dessa meta. Você fica sozinho com uma meta que todo mundo deveria estar engajado. Aí a galera vai muito tentativa do milagre. Não, vamos fazer uma POC aqui, uma prova de conceito, botar um sistema que vai resolver isso. E não entende por que tá acontecendo, o que você falou, né? Não entende como é que é aquilo. Aí você vai aprendendo, mas, nossa, não chegamos nem em 10%. Pois é. Foi um fracasso retumbante. Bom, uma coisa que perguntam muito aqui pra gente também é como vocês lidam com chefes que não entendem nada do Lean e mesmo assim querem opinar de tudo? Educação, acho que é a melhor resposta, né? Mas assim, até mesmo no evento que a gente estava lá, depois a gente conversando com algumas outras pessoas, eu tento evitar os jargões do Lean, sabe? E tentar moderar para o problema em si. Então, como é que a gente traz o problema de forma simples, clara e objetiva na mesa? E independente da ferramenta que a gente vai usar, se vai usar um martelo, uma ferramenta pneumática, uma escavadeira ou algo da NASA, qual o problema a gente está tentando resolver, né? E a capacidade de síntese de um problema é algo que é treinável, é algo que a gente consegue aprender. Então, eu uso muito a metodologia D para quando. Então, o que eu estou em hoje? Eu tenho um indicador? Tenho. Quanto ele tá? Tá X. Eu preciso reduzir ou aumentar. Em quanto tempo? Ou às vezes o problema cara, a gente nem mede isso e academicamente a gente sabe que isso tem uma variação enorme. Então vamos implantar um processo de medição, né? Então a forma simples que eu sugiro não use jargões, não use linguagem difícil, traga um problema e faça um piloto. Pega um pilotinho e chega junto no piloto. Vai lá e faz o piloto com excelência para você conseguir quantificar, porque o óbvio tem que ser dito e o óbvio não é óbvio. Então, às vezes é óbvio na nossa cabeça, mas não é óbvio para todo mundo, né? Então, é por isso que extrapolando as guerras acontecem, mas isso é óbvio. Então, assim, trazendo para um contexto corporativo ali, eu costumo dizer, ninguém acorda todo dia e fala assim, hoje eu vou fazer merda lá, hoje eu vou pisar na bola, hoje eu vou fazer alguma coisa de errado. Ninguém faz isso. Mas as pessoas são diferentes. Então, a capacidade de conseguir agrupar as pessoas em volta de um problema simples e levá-las a uma iniciativa de pilotagem é algo que a gente consegue aprender, né? Então, seja isso para uma média liderança, para uma alta liderança, ou até mesmo para o chão de fábrica, eu acho que é o melhor caminho. É o caminho que eu sempre tentei. E então eu tenho cases, por exemplo, hoje. Então, hoje, como líder de Lean, eu comecei um piloto nos Estados Unidos, que peguei o Pareto, a primeira atividade, então, que é a troca de um redutor na turbina. Então a gente tem que vir, colocar o guindaste, descer o conjunto de rotor, que são as 3 pás, abrir o teto da turbina eólica, tirar aquele componente, trocar ele no chão, voltar. E esse era o top one defeito. E a gente não está aqui julgando o porquê, análise de falha do porquê o problema aconteceu. Não, a nossa função é trocar o pneu mais rápido. O carro
parou no pit stop. Eu não estou analisando por que ele parou no pit stop. Não, mas é colocar ele em operação o mais rápido possível, né? E aí, dentro disso, a gente tinha as instruções de trabalho, mas não tinha uma rotina operacional por hora, porque são muitas variáveis. Então tem variável de vento, geralmente os parques eólicos são colocados em lugares que ventam bastante. E quando eu coloco o guindaste, não pode ventar. Então a gente reduziu as variáveis e falou assim, quando você estiver trabalhando, você segue essa receita de bolo que a gente construiu juntos. Então a gente visitou os melhores times, construímos a receita de bolo, quem faz o que, quando, e a gente viu reduzindo o tempo prático de execução de trabalho e o tempo total da atividade. Então, esse foi um piloto que a gente puxou nos Estados Unidos com o primeiro time, só que eu tô falando em 1 ano e meio de jornada. 1 ano e meio. E aí agora, nesse momento, a gente está fazendo o rollout para o mundo inteiro. Seja Europa, Brasil, a gente tem no Japão, Oriente Médio, tudo, mas o mesmo conceito. Então, e foi algo muito desafiador para mim, porque a parte de energia eólica é uma ciência nova. Então, quando a gente pega usinagem, até a parte de montadora, tudo, a gente tem bastante literatura, tem bastante material para consultar. As turbinas eólicas, a gente tem 15 anos de mercado. Então, é um mercado jovem. Mas uma coisa que me chamou a atenção na sua apresentação lá na sua palestra foi exatamente que quando a gente fala Lean para a parte das turbinas eólicas, na minha cabeça vinha muito a questão de, como é que é? Como é que eu vou fazer a parte como é que eu vou construir a pá? Como é que eu vou montar? Uma coisa muito fábrica, no máximo um transporte, que a logística é um pouco complicada. Agora, quando você estava mostrando lá que um dos maiores problemas é você fazer a manutenção, e aí você fala, cara, você para e pensa, é verdade, né? Como é que eu consigo colocar uma pessoa lá em cima pra tirar, desparafusar, arrumar uma altura, sei lá quantos metros tem? Então, a gente tem turbina de 140 metros, 160 metros. E alguém lá em cima, que eu imagino, falou, um parque eólico ventando, o negócio tá virando até parar o negócio, você tem que colocar uma pessoa lá, tem elevador por dentro ou não? Tem elevador. Todos os... Não todas, mas acima de 90 metros é por legislação, tem elevador, tem algumas turbinas que não... Interno. Tem algumas turbinas que não tem, aí tem um Climb Assist, que daí lá... E num passado não muito distante, a gente tinha realmente a escadinha que tinha que subir na escada. Caramba, meu Deus do céu. E daí você fala assim, cara, como é que uma coisa dessa pode... Você fala assim, isso aí é Lean mesmo, porque é super perigoso esse transporte, você tem que pensar nisso, você tem que ajustar isso. E às vezes a gente passa desapercebido, né? Vê o parque eólico e fala, que bonito, brinca com seu filho, com sua filha, seu cataventos aí, que bonitinho e tal. Aí você fala, olha que legal a ideia de eólica offshore, vai ter um monte de eólica ali, um monte de catavento no mar, em offshore, ou seja, depois da arrebentação, 2, 3, 4 quilômetros por mar adentro. Imagina as intempéries, né? Pra você conseguir isso, o Lean vai ajudar muito a conseguir estruturar. E aí, nesse contexto, a gente tinha líderes que não conheciam de Lean e achava que Lean isso aí funciona na fábrica, isso aí funciona aqui não, aqui olha, cara, a gente tá no meio do campo aqui, não tem nada disso aí. Então, e aí, sem colocar os nomes de Lean, eu falei, cara, um paretinho simples, primeira operação. Beleza. Aí eu peguei o desvio padrão, mesclando 6 sigma. Então, peguei o desvio padrão. Puxa, a gente tem uma média de execução de 43 horas com um desvio padrão de 17. Quando a gente divide o desvio padrão pela média, dá o coeficiente de variação. O coeficiente de variação estava dando em torno de 45%. Então, quando a gente pega a literatura, um processo manual como esse, acima de 30% de coeficiente de variação, diz que o processo não tem estabilidade nenhuma. É um processo. Então, de 15 a 20, tá ali, malemar, abaixo de 15, beleza, tá mais controlado. E aí, como é que a gente... Poxa, em inglês, no mundo inteiro, tudo, como é que a gente coloca isso de uma forma simples? Pessoal, olha aqui. Limite superior, limite inferior, que está passando, desvio padrão, média, coeficiente de variação. Proposta, vamos entrar com o trabalho padronizado. Entramos com o trabalho padronizado, a curva de desvio padrão caiu, hoje a gente está falando em torno de
5 a 6 horas de desvio padrão, de 17 para 5, e a média total caiu de 43 mais ou menos para 35. Melhor dos mundos, né? Que você caiu média e reduziu a variação. A média não era o foco era a variação, para depois entrar com algumas melhorias, né? Mas veio por osmose. Nossa, né? Muito bom isso. Então, é como, para fechar essa pergunta, treine a capacidade de colocar os problemas de forma simples e trazer as pessoas para o problema. Independente do nome, se é Lean, Six Sigma, se é DMAIC, TPM, Teoria das Restrições, não interessa. Acho que é importante você conhecer para saber diagnosticar de acordo com o problema qual ferramenta você vai usar e a sua habilidade de colocar o problema na mesa e trazer as pessoas para a solução. A gente tava conversando assim, mais exemplo, né? A gente tava conversando esses dias e tava falando exatamente sobre essa questão. O meu orientador falava muito que o ideal era chamar de melhoria contínua, porque você envolvia várias técnicas, várias metodologias. Mas é engraçado que quando você fala melhoria contínua, as pessoas ficam meio bravas. Não, isso aqui é Lean. Não, isso aqui... Cara, melhoria, qualquer coisa. E a gente tava brincando, né? Falando da questão do jogo de xadrez, que é um jogo que todo mundo gosta, a maioria. E ele falou, cara, como é que eu jogo xadrez? A diferença do profissional pro peladeiro é que o peladeiro joga na tentativa e erro, vai olhando. Você pode ser um gênio, pensar 3 jogadas pra frente. Mas se você não leu, não estudou todas as jogadas que já foram catalogadas, você vai tomar um vareio de um cara. Porque tem gente que estuda aquilo e fala, olha, beleza, a jogada, a estratégia é assim, assim, assim. O cara vai decorando as jogadas, você vai ser pulverizado. Enquanto você vai estar pensando, tentando o quê? Sei lá, o mais basicão, que é um cheque pastor, que a gente falava. Cara, nossa, como é que eu tomei esse cheque? Pois é. Cara, porque você tá pensando aqui, já tem alguém que já pensou. O Lean é muito, você falou, né? Acho que a questão é essa. Quanto mais você aprende de portfólio, de ferramenta, mais rápido é a associação para você aplicar. É isso aí. Mas entender o fenômeno é muito importante. Falar um pouco sobre no dia a dia, o Lean Six Sigma, acho que é interessante, qual a ferramenta. Alguns vão bater na gente que não pode falar ferramenta, eu tô só simplificando, eu sei que não pode, tal, mas vamos imaginar que pudesse. Qual ferramenta Lean é mais subestimada? Qual ferramenta Lean é mais subestimada? Cara, eu acho... vem com essa ferramenta de novo? Puxa, cara, eu colocaria 2 aí, cara. Um é o 5S e o outro é o gerenciamento da rotina. Então, assim, quando você chega num lugar e não tem o mínimo de organização, cara, o senso de utilização baixíssimo ali, que tá tudo ali, né? Ou que você chega e você acompanha o Gemba um pouco e você vê que não tem os rituais, a rotina certinha. E aí, de novo, vai colocar missa aqui, vai colocar tal, precisa disso, não é assim. As pessoas que resolvem os problemas, a gente ataca quando os problemas aparecem. E aí, quando você coloca a rotina, você vê aquela variação de energia, tempo, podemos simplificar de várias formas. Simplificando e dando mais cadência, né? E o 5S traz tanto benefício como segurança na veia ali, prática, né? Como um resultado no P&L, em custo ali também, que você vai acabar encontrando muita coisa que às vezes você vai estar colocando compra, né? E tem um benefício financeiro na empresa. Total. Né? Uma outra pergunta alinhada a essa, né? Você já meio que já respondeu um pouco, que dá para fazer melhoria contínua em empresa desorganizada ou precisa arrumar tudo antes? É o melhor dos mundos. Eu acredito que mato alto é o melhor dos mundos. Então, ao longo do tempo a gente vai aprendendo a enxergar o mato, mas eu sempre gostei de fazer... pegar o time da 3ª divisão e levar ele pra Champions League do que manter um time na Champions. São desafios diferentes, difíceis. Então, eu sempre preferia... tem 2 posições. Esse aqui, cara, já tá na Champions League, você vai ser o técnico do time e tal. Só estrela. Esse aqui tá lá na 3ª divisão, tudo, e você tem um desafio de levar ele pra Champions League. Eu sempre optei pelo cara da 3ª divisão e isso é o Guilherme falando, né? Então traz toda uma performance de
resultado, uma performance orientada para as pessoas, você vê o crescimento das pessoas, você vê o crescimento de você também, só que são competências muito diferentes. Eu vejo alguns gestores, alguns líderes que conseguem substituir um líder já em alta performance, que está tocando um time na Champions League e manter, que é difícil, cara, isso também é difícil, é super difícil. Total, assim, eu tenho predisposição também, sempre prefiro mais, gosto mais de pegar o time da terceira divisão e muda jogador e contrata outro, e treina, e contrata criança, e contrata velho, e contrata tudo ali, vambora. Mas entendo que é desafiador também, porque um time de primeira divisão, Champions League, só cheio de estrela e tal, cara, pra você convencer aquela galera que eles precisam se manter jogando pra valer, que o objetivo deles é esse, não é fácil. E às vezes, até quebrar as barreiras, né? Fala, quem que é esse cara? Esse cara também não tava aqui e tal. É desafiador, não acho que é... Só um exemplo prático, Virgílio, o Bernardinho de vôlei, né, cara? Então, tem aquele livro dele, Transformando Suor em Ouro. Maravilhoso. Putz, cara. Eu gosto demais. Então, assim, ele traz a excelência de um time de alta performance, cara. Até a responsabilidade da galera que tá no banco, cara. No time. Então, e isso são competências que você vai aprendendo em manter a primeira posição. Uma coisa é chegar, outra coisa é manter. Então, porque chegou, beleza, cai de novo. Chegou, não, beleza, chegou, agora sustenta. São competências diferentes, são aprendizados diferentes. E o Bernardinho traz isso de uma forma muito brilhante para quem assistiu os jogos, vê os jogos, e a forma com que ele traz no livro também é super legal. No livro, acho que a parte que eu mais gostei é, primeiro, que ele mostra que ele contratou uma estatística para poder fazer toda a análise dos dados, entender como é que tava, para poder avaliar as pessoas. Aquele livro deu uma chacoalhada em mim quando eu reli e falei, cara, precisamos mudar o nosso sistema de avaliação. Eu fui lá e quebrei aquilo, tentei fazer exatamente aquela aplicação da última parte do apêndice lá. Quantos saques, quantos bloqueios e tal. Pro nosso negócio é um pouco diferente, é desafiador, mas deu. E o segundo ponto pra mim que foi chacoalha é aquela pirâmide que ele fala de liderança, onde ele coloca que é a falsa harmonia. Cara, isso é o que eu mais vejo nas empresas, a falsa harmonia. Né? Você vai lá, todo mundo tá bom, tá maravilhoso, todo mundo tá gostaram, adoramos, e você gostamos também e tal. Só que, cara, os caras estão te detonando. Estão te moendo no Glassdoor, estão te moendo na internet, você tá sendo cancelado, estão destruindo você no WhatsApp, estão fazendo tudo, tem grupo contra você. E, cara, é uma falsa harmonia na empresa. A gente tem uma dificuldade muito grande aqui, né, com, sei lá, botar as coisas pra valer e não levar isso pro pessoal. E tem a resistência, quando a gente traz isso pro campo corporativo, né, e você é um cara de linha, e aí você tá colocando um projeto, tem sempre as duas resistências, né, tem aquela resistência, não, isso eu não concordo, não vai dar certo, tô fora, e tem aquela resistência, assim, não, tá tudo bem, é isso mesmo, nossa, excelente, nota 10, virou as costas, não tá fazendo nada, então, assim, a gente precisa aprender a identificar as duas resistências. Eu prefiro a resistência número 1, o cara já fala ali na hora, e a gente, beleza, qual é o seu ponto de vista, vamos desdobrar aqui, do que aquela resistência velada, que é o que você tá falando. Nossa, a falsa harmonia é horrível. É horrível. Eu odeio também. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta interessante. Quando vocês percebem que a cultura da empresa não quer mudar, o que fazer? Vazar, né? Vai fala uma resposta bonita. A minha é muito... vaza. Puxa, Porque se a cultura da empresa é outra visão, e você gosta de mudar e você gosta de Lean... É difícil. Você não vai mudar a cultura. E assim, a gente trabalha, a gente vive num país, cara, privilegiadíssimo em termos de, né, quantidade de emprego. Falta pessoas qualificadas, às vezes, mas cara, quando a gente compara com alguns países da América do Sul, nossos vizinhos aqui, a gente está numa posição muito, muito privilegiada, né? Então, tem sim lugar para todo mundo, cara. E eu acredito que vale a pena tentar. Mas se você identificou que não vai dar, eu trocaria, né? Mas também tem que acender uma luz amarela, porque você nunca vai encontrar o cenário perfeito. Lógico. Então assim,
beleza, tá tudo bem trocar. Eu troquei de empresas ao longo da minha vida, tudo, tá tudo certo trocar. Mas como é que você sustenta o silêncio? Uhum. Porque em alguns momentos, os projetos vai ter um silêncio, cara. Tem um hiato que... Então, e algumas pessoas não conseguem suportar esse ato e falam, não tá indo, não, eu preciso de... Então, assim, aprender a suportar isso faz parte dessa jornada de melhoria pessoal, que também traz para melhoria contínua, né? Para que a gente consiga suportar os diferentes momentos da etapa de um projeto para chegar onde a gente precisa chegar. Então, eu não vejo problema em trocar, tá tudo certo, mas acende uma luz amarela também, porque você nunca vai encontrar um cenário perfeito. Até mesmo se a gente for pegar o benchmark global aí, a Toyota, tem alguns cases aí que o pessoal fala, pô, mas peraí, é assim mesmo, tal. Então, assim, exato. Não, você tem toda razão. Uma coisa que é importante que perguntam, na sua carreira ficou muito claro, né? Essa questão de ser técnico, ser líder, ser técnico, ser referência em Lean, enfim. Quando foi a virada de chave que você deixou de ser um bom técnico para ser um líder e como é que você se preparou para isso? É uma boa pergunta. Então, eu comecei como estagiário de manutenção lá em 2002. E aí eu era estagiário, me efetivei como mecânico de manutenção, depois planejador. E ao longo da minha vida eu fui alternando em áreas um pouco mais técnicas, muito na área de processos, e também líder de front, como líder de produção, supervisor, gerente de produção, gerente de engenharia de processos, gerente de melhoria contínua, e hoje eu sou um especialista global de melhoria contínua que não tem um time mais. Então, assim, a grande virada, eu acredito que foi quando eu consegui entender o CIPOC. Então, assim, beleza, como as coisas se conectam? Como é que eu faço o Value Stream Map na minha cabeça aqui? Como é que isso aqui vira dinheiro? Beleza? Então tá aqui. Como é que isso aqui vira dinheiro? Quais são as etapas? Como é que funciona isso? Eu tô nessa etapa aqui, tá tudo bem, eu tô nessa etapa. Mas como é que essa etapa se conecta com todo isso aqui vira dinheiro? E aí eu consegui entender o todo e a forma com que eu abordava a minha função e eu conseguia ver a minha função atrelada ao todo, me deu base para conversar e encontrar os problemas e debater com os problemas. E aí aos poucos eu falava, não, peraí, lidera esse projeto aqui, vê isso aqui. E eu fui navegando, mas se tivesse um momento que eu pudesse falar, que tentando responder essa pergunta, é enxergar a minha função, como ela se conecta com as outras etapas do processo e como é que eu vejo a organização, como é que o meu trabalho afeta a organização, a cadeia que eu estou inserido. E aí conseguir enxergar o meu trabalho, mas também olhar com uma visão um pouquinho mais ampla. E através disso começar a conversar, começar a enxergar os problemas, fazer algumas perguntas, que aos poucos as pessoas vão percebendo, pô, peraí, esse cara pensa diferente. E aí os projetos, os desafios vão começar a aparecer. A visão sistêmica, né? Que é quando começa o Deming, fala dessa questão de quality as a based strategy, de falar da estratégia, como qualidade como estratégia, visão sistêmica, que é a conexão do CIPOX, fazer o linkage of process, ou VSM, quando você está falando uma coisa mais lean. E dói mesmo, acho que o que é desafiador, né? É quando você sai do especialista e pra virar líder, pelo menos pra mim, é que eu tenho várias recaídas no processo. Ainda tenho menos, mas ainda você tem aquela recaída, fala, peraí, daqui pra mim eu faço, então. Tá muito difícil, eu vou fazer, ó, essa parte de análise, eu sou bom, já estudei bastante, vai e faz. Tá errado, né? Acho que você tem que ficar, como você falou, fazendo perguntas e mostrando o desenvolvimento da equipe, chamando, porque seu resultado global pra empresa vai ser muito melhor quando você tá liderando um time muito grande, se você fizer isso, do que se você pegar e falar, tá com o pai aqui, vou trabalhar 24 horas. Tudo bem, mas só tem 24 horas, você não consegue trabalhar mais.
Daí você se esgota e a coisa vai. Virgílio, tem um case legal disso daí que Conta. Quando eu fui montar um time de engenharia de processos e eu contratei todo mundo igual a mim. Clássico. Falei, não, e obviamente deu merda, né, cara? E esse foi um aprendizado doído, porque a gente tava lá entregando mas não tinha equilíbrio, né? Então, não tinha equilíbrio. E aí, com isso, eu aprendi, né? A importância, a gente fala em diversidade e tudo, mas é a diversidade das pessoas, né? Cada um ter olhares diferentes, né? E conseguir enxergar o ponto de diferentes ângulos, né? E aí, uma vez o meu chefe me deu um feedback, falou assim, você está preparado para ter pessoas melhores que você na sua equipe? Eu falei, cara, é verdade, né? Então, por que você não deixa eles trabalharem? É verdade, bom ponto. Boa pergunta. Então, assim, cara, você tá ali, pode ter uma pessoa brilhante, muito melhor do que você. E talvez você não tá conseguindo deixar espaço para isso florescer, né? Então, com isso, eu fui desenvolvendo uma competência em mim e estudando, né, a parte de liderança, gestão de pessoas. A terapia, psicologia me ajuda muito, eu faço análise, isso me ajuda demais, cara. Me entender, né? E também ferramentas corporativas de leitura da pessoa, leitura do indivíduo, né? Para que eu consiga colocar o desafio para tentar achar pessoas brilhantes, né? E eu não sou um cara analítico, por incrível que pareça, quando eu falo isso, muita gente, não, mas por aí, Guilherme. Não, eu sou um cara, eu sou sistêmico, eu vejo macro, tudo, eu consigo mergulhar no detalhe. Mas se você pedir para, separa aqui, 1 para cá, 2 para cá, 1 para cá, eu vou falhar. Então, ao longo do tempo, eu aprendi a trazer para minha equipe pessoas analíticas e, ao mesmo tempo, aprender a liderar pessoas diferentes do que eu e dar o espaço para elas trabalharem, porque provavelmente elas são muito mais brilhantes do que eu. Então... É duro isso, é o que você tá falando, eu tô aqui me vendo um monte de problema igual. Como é que é? É o tesão do engenheiro. Uma monta equipe, você vai lá, contrata todo mundo dos melhores da engenharia, só engenheiro nerd. Aí você fala, precisa conversar com os caras. Não vou falar com os caras não entendem nada. Fala, óbvio, né? Tá todo mundo igual. Todo mundo igual. Aqui ninguém quer falar com ninguém. Passa por debaixo da porta os dados pra gente analisar. Nós vamos entregar alguma coisa muito melhor. A gente odeia PowerPoint, nós vamos entregar direto nos gráficos e tal, porque ninguém precisa de PowerPoint. Cara, eu já tive essa... Daí você fala, mano, né? E aí o outro ponto, se for da análise, é muito importante, que eu lá todo, não aguento mais, meu Deus. Né? A psicóloga falou, cara, mas você tá sentando sempre na cadeira do que resolve os problemas, né? Você não deixa as outras pessoas resolverem. Você não pergunta, você não expõe ali e pede uma opinião. Você vai lá e resolve. Mas isso não é bom, né? Falando, tudo bem, só que exatamente, você vai deixar nenhum cara melhor que você florescer, que você tá matando. Como é que... O problema da política no Brasil, né? Os jovens têm 70, então acho que é um bom ponto. Só pra fechar esse ponto a minha esposa é psicóloga e a gente tem uma clínica, né? Ela lidera tudo, eu faço o Lean por trás das cortinas, né? E eu tenho aprendido muito. Então, a gente colocar alguns indicadores, gestão à vista numa clínica de psicologia, cara, imagina. A primeira vez que a gente foi conversar, eu falei, isso aqui. Depende. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Palavra proibida. Não existe, depende. Ou é ou não é. Depende. E eu fui aprender que realmente existe o depende nesse mercado, cara. Nesse contexto, né? E é um aprendizado para mim também, né? Conseguir vestir uma liderança Lean num ambiente de uma clínica de psicologia. É desafiador. É desafiador, mas que tem métricas. Tem as métricas financeiras, tem as métricas operacionais, tudo. E como eu mudo ou adapto o meu vocabulário ou o meu approach,
para que a gente consiga seguir a rotina, seguir os indicadores, tudo. E aos poucos isso está funcionando. Então, minha esposa saiu de licença maternidade, a empresa rodou dentro dos indicadores. As pessoas, a gente tem uma equipe, né, muito brilhante lá, então, dentro do escopo de cada um. Então, tá dando certo. Mas é legal a gente mergulhar num cenário totalmente diferente como esse. Claro. Claro. Bom, mas estamos chegando no final aqui, e uma pergunta que eu faço para todo mundo é para deixar uma dica aí, 1 ou 2 dicas de livro para quem gosta do que nós falamos aqui, para se aprofundar. Pode ser os mais comuns, pode ser outros diferentes, tá aberto aqui. Uau! Tá bom, então vamos lá. Dicas de livro. Eu sou um leitor assíduo, assim, então, putz, Virgílio, eu já li tudo aquela das prateleiras lá, Máquina que Mudou o Mundo, Toyota Kata, que mais que a gente tem aí? Cara, o Lean Turnaround, putz, tem tudo isso daí. E faz um bom tempo que eu tenho lido somente livros voltados para a pessoa, porque eu acredito que quando a gente melhora a gente vai buscar o que precisa. É o talento Toyota, né? Que fala lá. Então, assim, um primeiro livro que chama Alma Indomável. Não conheço. É um livro, eu esqueci o autor agora, mas ele traz um questionamento. Por que você está aqui? Qual é o seu propósito? Como é que você vai... E isso, você se entender como pessoa, como profissional, como indivíduo, vai fazer você brilhar onde você tiver que brilhar, né? Um segundo, cara, que me ajudou muito como líder, e depois foi... É meio clichê o título, mas o conteúdo é legal e me ajudou. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Maravilhoso esse livro. Todo mundo fica com um papinho. Mas é bom pra caramba. É ótimo esse livro. É bom o livro. O título é meio clichê. O pessoal fala, não. É cara, ótimo. O livro é bom, cara. O livro é muito bom, cara. O livro é muito bom, né? Então vai te ensinar como abordar, como levar as pessoas ali, né? E aí um terceiro para fechar, eu acho que é o Lean Turnaround, cara, que para mim é uma visão. Eu já vi líderes e eu já, né, participei como time de líderes que fizeram turnarounds brilhantes, cara, que você fala, cara, como é que o cara fez isso? E eu já puxei turnarounds menores, né? E muito da metodologia tá linkado nesse livro. Então a competência de você tirar um time da 3ª divisão e levar ele lá pra Champions League num espaço de tempo assim, cara, eu acho fantástico. Ótimo, fantástico. Ótimo, então, são esses 3, Virgilião. Adoro, muito obrigado pelos livros aqui. Eu falei, acho que pra quem, só pra voltar, né, porque você tava meio assim, cara, pra mim o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um manual que todo engenheiro deveria tem que ler no último ano de faculdade. Fala, cara, ó, você vai entrar no mercado, você vai sair nesse mundo aí, tá aqui algumas regras da boa convivência. Você não precisa seguir, mas pelo menos vai te ajudar no momento de desafio. Exatamente. Mas e os outros, Alma Indomável e Lean Turnaround, eu preciso ler, não li ainda. Alma Indomável é muito legal, cara. Pega que é bem bacana, traz uma reflexão bem interessante. Eu amo ler. Muito obrigado, Guilherme, que você tá aqui com a gente. Eu sei como é difícil, ver de São José aqui em Campinas pra estar falando com vocês. Muito obrigado, espero que vocês gostem aí também. Se tiver dúvida, sugestão, comentário, manda pra gente aqui que o Guilherme vai falar. Pra te seguir, Guilherme, tem Instagram? Tem Instagram e tem o LinkedIn. O LinkedIn tá como Guilherme Antunes Cavalcante de Souza. E no Instagram tá como Guilherme Antunes Cavalcante de Souza também. Boa, então, tá fácil. Aparece lá e vai ser um prazer se eu puder compartilhar com alguma coisa, ajudar. Virgílio, muito obrigado, cara. Imagina. Nota 10, eu nem vi o tempo passar. Eu também não, poxa, muito bom. Bom demais. Obrigado mesmo. Abraço a todos aí, até o próximo. Tchau, até o próximo. Valeu.